O autismo não é degenerativo, mas tem gente que sente que piorou. Fica até o fim desse vídeo, porque eu vou te explicar o que isso significa de verdade no cérebro e o que fazer para que isso não aconteça com o seu filho, com o seu aluno ou com o seu paciente. Oi pessoal, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista, mestre em ABA e fundadora do Instituto Singular. Hoje eu vou responder uma pergunta que bomba no Google. O autismo pode piorar? E eu vou explicar direitinho por que isso confunde muita gente e por que a resposta é sim, o autismo pode piorar. Eu quis fazer esse vídeo porque a gente recebeu esse comentário aqui, ó. Uma pessoa de 20 anos dizendo que foi diagnosticada recentemente e que passou de nível 1 para nível 2 de suporte por falta de intervenção, traumas e comorbidades. E isso toca num ponto super importante. Autismo não é uma coisa estática. Ele pode piorar ou melhorar, dependendo do que o suporte que a gente dá, dependendo dos estímulos que a gente gera, dependendo das terapias que a gente tem acesso. Então vamos direto ao ponto. Autismo não é degenerativo, não é um transtorno que vai piorando com o tempo. Não é como se o cérebro fosse piorando por causa do autismo em si, mas a necessidade de suporte pode sim aumentar ou diminuir conforme a fase de vida, conforme a saúde mental, conforme o ambiente, conforme o estresse e as demandas. E é sempre bom lembrar, nível de suporte é necessidade, não identidade. Quando falam em nível 1, 2 e 3, não é uma forma pessoal de classificar a pessoa, mas é uma maneira de dizer quanto de suporte essa pessoa precisa nas áreas centrais de comunicação, de relacionamento social, de rigidez, de rotina, de interesses restritos, de regulação. O quanto ela precisa de suporte para conseguir acompanhar e desenvolver o que é esperado dela nos ambientes sociais, acadêmicos, escola ou faculdade ou trabalho e familiar. Vamos entender então os níveis de suporte? Começando no nível 1. O autista diagnosticado nesse nível é aquela pessoa que pode até passar despercebida em alguns contextos, mas que precisa de suporte para lidar com mudanças, entender regras sociais não ditas, não claras, sustentar rotina, trabalho, estudos, além de regular sensorial e ansiedade. A pessoa autista nível 1 tem comportamentos com funções claras, mas ainda assim pode ter dificuldades que custam muito caro para ela. Às vezes custa caro por dentro, porque ela não pode nem demonstrar. Por isso existem tantos estudos relacionando maior índice de ansiedade e depressão em autistas nível 1 de suporte, por esse esforço social que eles precisam ter. Já no nível 2, há necessidade de suporte intenso, substancial. Como assim? Aqui, o suporte costuma ser mais evidente, mais necessário para manter o funcionamento, por causa das dificuldades sociais mais marcantes, por ter crises mais frequentes, mais intensas, mais rigidez que limita bastante o dia a dia, precisa de mais adaptações, mais previsibilidade, mais apoio contínuo. E no nível 3 de suporte, a necessidade de suporte é muito intensa, muito substancial e ainda assim a criança ou a pessoa não consegue ter autonomia e independência para as demandas da vida. A pessoa precisa de suporte intenso e constante, porque a comunicação é muito limitada nesse nível, ou é não verbal. A regulação exige apoio permanente, a autonomia bem comprometida em várias áreas e tem risco maior de desorganização com mudanças e estímulos. Mas vamos lá, nível não é a pior pessoa autista ou melhor pessoa autista. Nível é quanto suporte precisa para viver com qualidade. A pergunta, autismo pode piorar? Quase sempre quer dizer, eu posso precisar de mais suporte com o tempo? E sim, isso pode acontecer por alguns motivos. A vida pode ficar mais difícil, mais exigente. Na infância, às vezes tem mais estrutura. A vida adulta tem mais demanda, tem menos proteção. Tem mais cobrança. Burnout, exaustão, sobrecarga, isso é, quando o corpo vive no limite por muito tempo, ele
perde recursos de regulação. Trauma, experiências difíceis. Não que trauma crie autismo, mas pode aumentar sofrimento, pode aumentar rigidez, pode aumentar ansiedade e pode aumentar evitação de lugares ou de pessoas que foram associados com estímulos aversivos. Tem também o caso das comorbidades que acompanham o autismo, como ansiedade, depressão, TDAH, distúrbios do sono, questões sensoriais, tudo isso muda o funcionamento de qualquer pessoa. E até a falta de suporte e adaptações, porque às vezes a pessoa não piorou, ela só ficou sem os apoios que ela precisava, sabe? E ninguém percebeu. E ela também não conseguiu comunicar, explicar, pedir ajuda. Agora, uma coisa bem importante. Se o que aumentou foi a sobrecarga, a falta de suporte e a comorbidade, muita coisa pode melhorar quando você ajusta o ambiente, trata a comorbidade, organiza a rotina, aprende estratégias de regulação e para de se violentar, para caber nos espaços, para satisfazer os outros. Cada vida é singular e merece ser vivida num conforto, num bem-estar. Ou seja, não é mágica, mas é muito real ver a melhora quando o suporte certo entra. E aqui eu quero trazer algumas dicas para as pessoas autistas e para suas famílias também, além de todo o núcleo que faz parte do dia a dia, como profissionais de saúde, de educação. Pode até anotar aí para você não esquecer nunca. Dica 1. Para de medir o autismo por aparência. Mas você parece bem, não significa que a pessoa tá bem. Começa a olhar o custo. Sono, exaustão, crises, isolamento. Em aba naturalista, a gente sempre observa antes de entrar e fazer parte. É o segredo que tá aí, a observação. Dica 2. Ajuste de rotina é terapia no mundo real. Muitas mudanças de última hora para pessoas autistas, para viver sem previsibilidade, é um castigo. Sempre avisa antes de transições, por favor. Se possível, organize, verbalize a rotina com um começo, meio e fim. Sempre deixando claro que há espaços para pausas. Isso reduz crises sem discurso. Dica 3. Acomodação não é privilégio. Adaptar luz, barulho, agenda, comunicação, previsibilidade não é mimo, é acesso, acessibilidade. Dica 4. Combine pausas como habilidade, não como fracasso. Pausa é estratégia de regulação. A pessoa aprende, eu posso pedir pausa antes de explodir. Dica 5, se tem comorbidade, trata com seriedade. Se tem ansiedade, se tem depressão, trauma, sono ruim, isso não é parte do autismo. Isso é tratável e muda o funcionamento. Procura profissionais de suporte, procura um hobby, procura avaliação sobre medicações para te ajudar a tirar a sobrecarga do cotidiano. Se desligue da internet, prefira atividades manuais, assim o cérebro se desliga do caos. Dica 6. Para famílias agora, uma frase que muda tudo. Em vez de para com isso, tente dizer, eu vi que isso ficou demais. Vamos reduzir os estímulos e depois a gente decide. Dica 7. Para profissionais. Nível não é sentença. É preciso reavaliar o suporte com o tempo todo, na verdade. Isso faz parte de um cuidado responsável, sem drama e sem rótulo eterno. Em alguns momentos vai precisar de mais suporte, depois menos suporte, e é assim que os profissionais precisam avaliar e ajudar os seus pacientes. Então, resumindo, autismo não é degenerativo, mas a necessidade de suporte pode mudar ao longo da vida. E quando alguém sente que piorou, eu sempre faço a pergunta certa. O que aumentou a carga e o que faltou de suporte? Porque aí a gente encontra a resposta e encontra um caminho. Agora eu quero te ouvir. Você já sentiu o seu suporte mudar com o tempo? Ou você é família e percebeu fases mais difíceis? Comenta aqui, com respeito e sem julgamento. Então se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de autismo com verdade, clareza, vida real e eu tô aqui para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Me manda o que você precisa. Tchau, tchau. E se você hoje está vivendo problemas de comportamento com a sua criança ou adolescente, que não olha para você, que não brinca com você, que não se comunica direito com você, então você precisa de um conjunto de técnicas para aplicar no dia a dia, em casa, na escola, no consultório, que tem um caminho, um passo a passo, avaliação, sugestões de metas, objetivos, para você chegar lá numa estimulação que vai fazer essa criança ser mais feliz, ter mais habilidade
habilidades, enriquecer repertório. Isso tudo tá no meu curso de aba e estratégias naturalistas. Eu vou deixar o link aqui para você.